Estavas-me a dizer, não é? Que é recente. O Cocó trauma É recente. o trauma do Cocó, é recente. O trauma do Cocó é recente. Portanto, ainda é muito cedo para falar de Cocó. Boa. Isto é uma boa forma de abrir um episódio, não é? Por que não? Porque não? Começamos com toda a maturidade, A falar de Cocó. como dois adultos, a falar de Cocó. Por acaso eu acho que é preciso uma certa maturidade para falar de Cocó com seriedade, porque realmente é um assunto um bocado tabu e até fomos um bocado ensinados Sim, a, não, evitá-lo. a não falar sobre isso e a não... Achei piada porque um amigo meu tinha um gosto particular em cuidar dos seus amigos e dos seus colegas de trabalho, e então quando alguém ia à casa de banho anotava mentalmente que a pessoa tinha ido à casa de banho e se a pessoa estava muito tempo a sair à casa de banho. Presumo que isso tenha sido no tempo de enfermagem. Não, nem por Não? isso, nem por isso. Era mesmo um colega? É um colega que se preocupa com a saúde dos seus colaboradores. Com a saúde intestinal. É verdade isso. Bom colega. Tu, então, conseguiste ir? Correu tudo bem? Assim, normal? Ou... A textura, a cor. Estava tudo bem? Estava tudo bem? Então vê lá, tens de beber mais água. Olha, se calhar hoje vamos Imagina. reforçar aqui um bocadinho na água. Epá, desculpa. Talvez não. Muito estranho. Pronto, Rafa, se me estás a ouvir, pronto, desculpa. Rafa, lamento. Não é fixe. Sim. Olha, vamos começar o episódio. Não te faças de estúpido, não és o único. Queres simpatia, ser homogéneo. Olá a todos, a todas e a todos. Bem-vindos a mais um episódio do Homogéneo. O Homogéneo é um vídeo podcast inclusivo onde vamos falar de temas cotidianos, coisas do dia-a-dia comuns a todos nós, mas sempre sob a perspectiva única dos nossos convidados. O meu nome é André Duarte, sou um novo artista queer pop português e hoje terá comigo uma pessoa que nos vai falar um bocadinho de parentalidade consciente, parentalidade inclusiva, Mário Santos. Sou eu. Este é o Obrigado momento em que pelo nós convite. pomos ali na produção tipo um uau, que é para isto não ficar aqui em silêncio, porque isto em estúdio é só um bocado deprimente, no fundo. Não, por acaso podiam bater palminhas, não era também? Palmas, não é? Portanto, vai, produção, palmas! Uau! Foi triste, está tudo bem. Nós conseguimos lidar com isto. Não, mas obrigado pelo convite, por estar aqui. Obrigado eu por estares E- cá. Sim, Acho que vai ser uma conversa interessante, porque é um espero tema que sim, espero que que eu acho que é mesmo importante ser falado e não é comum ser falado nos mídias em geral. Sim, e talvez assim nessa perspectiva em que tu colocaste, eu gosto sempre de fico sempre na expectativa de como é que será que as pessoas me vão apresentar e Sim, qual sim. é que será assim, o interesse que desperte nas outras pessoas. E é interessante falaste de parentalidade inclusiva, parece que essa combinação das duas palavras realmente não é uma coisa que uma pessoa costuma ver Yeah. assim É isso, associada. estava- Interessante. Estava a fazer o scout, digamos assim, de pessoas no Instagram, procura de pessoas que eu gostava de trazer aqui para o podcast, e quando vi a tua página foi assim uma cena de género. Ei, espera lá, isto Sim, é novo, sim. isto é novo. E portanto foi um bocado, tem que ser, vai ter que acontecer. Boa, obrigado. Antes de começarmos, vamos Sim. passar aqui para uma rúbrica que eu tenho aqui do podcast, que é o Minuto Tenso. Portanto, durante um minuto, eu vou-te fazer várias perguntas, completamente aleatórias, para te ficar a conhecer um bocadinho melhor. Ok. Pronto, mas coisas completamente aleatórias. Tipo, Tensas. não. Super Quer tensas. dizer, sentes a pressão? Estou a sentir Estás a sentir pressão? Por acaso estou a sentir um Boa, bocado. sente a pressão. Vamos lá. Vamos lá. Um talento escondido. Escondido. Um talento tenhas, vai. Tenho muitos talentos muito abertos, escondido. Uau, humildade. Uh, Olha! um talento escondido. Pá, cantar contralto. Ok. Guilty pleasure musical. Música pimba, forte e feio. Café ou chá? Café e chá. Os As dois. duas coisas, sim. Gostas Depende da de ocasião. cozinhar? Depende da ocasião. Sim, gosto muito de cozinhar. E tem jeito? Tenho muito jeito para cozinhar. Os teus amigos concordam? Concordam comigo, sim, senhor. Boa. A viagem da tua vida, que já fizeste. Diria que talvez Índia e Israel. As Ok. duas. Manhãs ou noites? Noites. Tens algum ritual matinal? Tentar acordar. Então, a batalha. E tentar que as minhas filhas consigam também acordar e ir para a escola. E terminamos assim o Minuto Tenso. Foi um Portanto, bocado tenso, sim. foi um bocado tenso. Ficamos assim a conhecer um bocadinho melhor o Mário e vamos então avançar para a nossa entrevista. E eu queria arrancar já com o tema que viemos aqui falar. Portanto, queria que me dissesse assim um bocadinho o que é para ti parentalidade consciente e a parentalidade inclusiva. Pronto, assim uma pergunta mega genérica. Toma! Sim, toma lá. Agora Demerda-te. agora fala durante meia hora aí.
Pronto, era o que eu estava a dizer. É engraçado falar nisso nestes termos e, na verdade, aquilo que eu vou partilhando no Instagram e nas redes sociais, de uma forma geral, não é uma coisa que esteja ancorada numa determinada filosofia, que tenha na base um estudo aprofundado de uma determinada metodologia, e, na verdade, acaba por ser uma exposição de um estilo de parentalidade, mas que é um estilo de parentalidade que é o meu e trazer esse estilo de parentalidade para um espaço de visibilidade, porque principalmente no que diz respeito ao facto de eu ser homem e cuidar, ao facto de haver aqui questões de género que são preocupações minhas e da minha companheira, disso ser diferente daquilo que se calhar é a generalidade das preocupações de outras pessoas, de outros pais, de outras mães e de outras famílias. E então esta ideia de eu me identificar como um pai feminista, e esta ideia da parentalidade mais inclusiva, no sentido de nós podermos olhar para o género enquanto ideologias, enquanto construções sociais, enquanto normas, e de pensarmos e de refletirmos ativamente acerca do quanto, na forma como nós falamos com as nossas crianças, com os nossos filhos, com as nossas filhas, o quanto isso vai acabar por influenciar, por potencialmente estruturar aquilo que são as oportunidades que essas crianças têm. E nesse sentido é trazer um bocadinho o género para um plano de consciência, e é esse o meu estilo de parentalidade consciente, portanto mais nesse sentido de tornar consciente. Género e sexualidade também, desconstruir os dois espectros, digamos. Género aqui como quase como uma palavra, um conceito de chapéu para abordar aqui de uma forma um bocadinho mais ampla aquilo que poderá ser a diversidade noutros planos, assim numa perspectiva, se quisermos, mais feminista, interseccional, mas de uma forma muito concreta. Eu penso que o género em si mesmo, não tanto a sexualidade, porque eu diria que claro que isso pode ser também algo importante de se abordar, principalmente na relação que as crianças têm com o seu corpo e na forma como nós também nos relacionamos com o corpo das crianças e na forma como às vezes nomeamos certas partes e mantemos até muito tarde uma certa infantilização, por exemplo, de partes que supostamente são partes do corpo, o pipi, tal como o nariz, tal como o joelho, exato, mas que chamamos outros nomes porque são partes que são diferentes e que se calhar não podemos... porque na verdade não resolvemos os nossos próprios desconfortos em relação a essas partes do nosso próprio corpo, e por isso não conseguimos também falar da nossa para a nossa criança sobre a sua vulva, sobre o seu pénis, não é? E acho que para muita gente até é estranho falar disso com crianças, sabes? É aquela ideia de que é muito novo para saber estas coisas, ainda não tem idade para... Como assim? Sim. Se tem idade para saber o que é um cotovelo, tem idade para saber o que é um pénis, não é? A verdade é que isto não é assim uma coisa muito, muito automática, porque temos uma herança, não é? Temos uma herança de uma construção ao longo do tempo que foi chegando até nós, de que essas partes são partes que não se podem falar em público, que são partes sujas não só do ponto de vista corporal, mais físico, de eventualmente haver fluidos, não tanto por aí, mas sujas até do ponto de vista moral mesmo, não é? Sim. De que são partes que nós não podemos tocar, não devemos mexer, são partes sujas no sentido quase de pecado até, e esse foi um desconforto que foi ficando e em que não se foi mexendo, e agora, se queremos mexer nesse desconforto, é normal que não seja uma coisa assim também tão fácil de fazer. Sim. Mas também surge aqui um bocadinho a questão de um equilíbrio, né? Porque nós, temos que normalizar os órgãos sexuais e todos estes nomes que temos que lhes dar, mas ao mesmo tempo temos sim que avisar e preparar as crianças para, olha, se estás numa sala de aula, não vais estar a mexer, pronto, nessas partes, assim, né? Pronto, vamos estar atentos, sentados, direitos, todas essas normas sociais têm que acontecer na mesma. Sim, claro que sim. Até aqui... Acho que essa é uma coisa integrante, não é? É até mais fácil de nós falarmos disso e de não falarmos de tentarmos explicar, ao tentarmos explicar o porquê de não ser, se calhar, esperado que uma criança esteja num espaço público a mexer na vulva ou no pénis, é mais fácil de explicarmos isso se desmistificarmos e se tirarmos aqui o peso da sujidade e do pecado e do ser incorreto e do ser errado, mexer na vulva ou no pénis. Em princípio pode ser uma coisa mais natural do mundo, tal como mexer no nariz, tal como mexer no joelho, ainda por cima se são zonas que poderão eventualmente dar até algum prazer físico, é mais natural que a criança vá querer mexer, mas é importante perceber que, olha, isso é uma zona íntima, é para fazer, se queres mexer, então podes mexer, mas em espaços de intimidade, portanto podes fazer se estiveres sozinho ou sozinha no teu quarto, podes fazer se não estiveres ao pé de outras pessoas, ou seja, acho que é importante
não é propriamente passar a limpo, passar em branco, como se não estivesse a acontecer nada, não é disso que estamos a falar. Estamos a falar mesmo de nomear as coisas e dizer que eu posso, por exemplo, andar na rua com a minha cara destapada, mas eu não vou andar na rua sem a minha roupa interior e com os meus órgãos genitais à mostra. É importante perceber que há zonas do corpo que se calhar é relativamente aceitável. Se uma pessoa que eu não conheço de lado nenhum vier na rua e me fizer assim no ombro, isso é relativamente ok, mas se me fizer assim no rabo, isso já não é ok, não é? Ou noutra parte do corpo qualquer. Até mesmo na parte da frente do corpo não será ok se a pessoa fizer assim na minha barriga, mas se calhar se fizer assim no meu ombro, para me chamar, é uma coisa aceitável. Isto são normas sociais, não é? Na verdade, mas que são mais ou menos integradas pelas pessoas adultas, mas nas crianças não estão Sim, nós integradas. temos que ensinar as crianças, digamos, não é? A viver em sociedade, porque nós vivemos em sociedade e, portanto, Mas há acho que normas que têm que ser... Diz, desculpa. Há normas que acabam por ter que ser ensinadas e têm que ser passadas e pronto, têm Sim. que saber adaptar-se. Mas é isso, é fugir um bocadinho àqueles tabus. Eu acho que é mesmo importante nós nomearmos essas coisas específicas. Sim, portanto sim, como estavas a dizer, mais em relação à sexualidade, nesse aspecto acho que é importante sim, não tanto em relação sei lá, à orientação sexual ou o que quer que seja, mas mais em relação à sexualidade mesmo, ou seja, a vivência do nosso corpo, a vivência das emoções, as relações que estabelecemos com o nosso corpo e com as outras pessoas. É muito importante abordar a sexualidade desse ponto de vista com as crianças, sem dúvida que sim. E eu diria que as questões de género acho que são questões que de uma forma geral parecem mais fáceis de abordar, mas que são muito mais difíceis na minha perspectiva. São muito mais difíceis de desconstruir, porque algumas estão num plano de visibilidade e sei lá, as pessoas conseguem ir a um supermercado e ver que os brinquedos são todos cor-de-rosa neste corredor e aqui neste corredor são todos azuis ou são todos com mais cores ou o que seja, ou entramos numa casa que tem meninas e as brincadeiras são todas à volta de bonecas e tudo mais, e numa casa com meninos vemos carrinhos e vemos outras atividades que são propostas. Pronto, é claro que isto é uma caricatura. Claro que isto também ainda acontece, mas para muitas pessoas isto parecerá já uma caricatura e parecerá uma coisa que já não é a realidade de hoje em dia, embora ainda exista. Não é tanto nem tanto no branco, mas acaba por haver na mesma uma influência muito maior de masculinidade numa casa com meninos e de feminino numa casa com meninas e aqueles padrões comuns, sei lá. Sim. E acho que isso é uma fase mais visível, se quisermos, da forma como o género influencia, mas depois há muitas outras coisas que não são visíveis e implicam mesmo uma desconstrução, uma reflexão acerca do porquê de algumas coisas nos deixarem mais desconfortável. Quando, por exemplo, um filho quer fazer uma determinada coisa, um filho quer pintar as unhas, porque é que isso... Não, o meu filho até brinca, até tem bonecas em casa, até tem não sei o quê, até tem carrinhos e bonecas e ele brinca com o que quiser, até porque eram da irmã e então ele brinca com tudo, mas pintar as unhas já é demais, ou vestir uma saia ou vestir um vestido de fantasia já é demais. Então, um post muito interessante sobre isso, do Homem-Aranha. Sim. Que as tuas filhas queriam disfarçar-se de Homem-Aranha, certo? E isso facilmente até se tornou ok, mas de repente se o filho dissesse eu quero ir de princesa, é tipo, espera, há aqui qualquer coisa que está a incomodar dentro, porquê? E eu acho que isso é outro ponto para reflexão que é muito interessante, porque nós, quando nós no feminismo e quando falamos de questões de género e quando falamos de desigualdade ou de diferentes pontos de vulnerabilidade, não era vulnerabilidade que eu queria dizer, era mesmo de privilégio, não é? E de desvantagem. Habitualmente, se dividirmos a sociedade em dois grupos heterogéneos, mas dividindo de uma forma assim muito pouco correta, se quisermos, mas assim de uma forma mais ou menos a trouxa-mocho, em dois grupos, homens e mulheres, é principalmente no grupo das mulheres onde se encontram maiores situações de desvantagem, de desigualdade e de menos privilégio, e no grupo heterogéneo sim, e pronto, a divisão possível estatística, encontramos então no grupo dos homens situações habitualmente de maior privilégio. Mas na infância nós percebemos como isto às vezes não é propriamente invertido, mas é percebermos como na infância as próprias limitações que são habitualmente colocadas à forma como um homem pode ser, estrutura às vezes muito mais aquilo que são que é a identidade daquela criança, ou que aquela criança vai percebendo que pode ser ou que não pode ser a sua identidade, que é seguro que seja a sua identidade ou que não é seguro que seja a sua identidade. Acho que isso se verifica muito mais nos meninos do que nas meninas. Verifica-se de outras maneiras nas meninas, mas no caso dos meninos acho que há mensagens muito claras da sociedade que isto não podes fazer porque isso é perigoso, isso é um atentado à tua masculinidade, isso é um atentado
não é? À tua segurança, isso Ok. é, isso é No ser sentido maricas, isso é ser frágil e não Ok. podes fazer Sim, isso. sim. No caso de uma menina, se ela quiser ser Maria Rapaz, por assim dizer, Já é mais aceitável. é uma coisa um bocadinho mais Sim, sim, aceitável. sim. Se quiser ter atividades de brincar na rua, de brincar, a fazer brincadeiras que são tipicamente ainda consideradas como masculinas ou como de meninos, até pode ser visto como engraçado. Sim, Ao sim. contrário, já não é uma Já coisa vejo, tão bem recebida. consigo não é? ver isso, sim. A minha irmã, por Sim. exemplo, joga futebol e claro que existem milhares de comentários todos Exatamente. os dias, né? De joga futebol, então mas uma menina a jogar futebol. Mas é sempre aquele, ok, uma menina a jogar futebol, dizes que sim, a pessoa fica tipo, ok, faz Tudo o que ela bem, quiser. Se eu de repente viesse dizer que dançava balé, por exemplo, Sim, já sinto que não desaparecia a questão com um sim, dança. sim, 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 acho sim. que já Sim, se dançar sentia. balé, vestir, não é? Dançar balé ou até uma coisa, se quisermos, mais Ou vestir uma hiper saia, sim, feminina, sim. se quisermos, daquilo que são os, não é? Pensando em feminino e masculino como valores, como ideias, não é? Uhum. Como símbolos e não propriamente como coisas ligadas aos machos e às fêmeas, mas como coisas ligadas a este universo simbólico do que significa ser feminino ou ser masculino. E acho que é quando um rapaz, quando um menino pisa no campo do feminino, Uhum. do feminino simbólico, sente muito mais que é algo errado e que é algo arriscado, Ok. e que não é seguro pisar esse risco. Diria que os meninos são mais lembrados disso do que as meninas quando pisam Sim, sim, sim. essa linha do simbólico masculino. Certo. Mas é Embora, engraçado, claro, que haja é mau dos dois lados, mas acho que na infância vale a pena nós também pensarmos nisso, porque isso depois se reflete na forma como muitos homens acabam por crescer com uma visão muito mais limitada do mundo, com menos Sim, sim, capacidade sim. para executar tarefas que poderiam ser, se calhar, consideradas femininas, como por exemplo, mas que são na verdade tarefas básicas de se ser uma pessoa capaz e funcional, como por exemplo cuidar pessoa da independente. casa, cuidar de si próprio, cuidar de crianças, cuidar de pessoas mais velhas que precisem de cuidados e que sejam dependentes. As mulheres são normalmente muito mais capazes porque também foram socializadas durante uma vida inteira para serem mais capazes Sim, sim, a fazer sim. isto. Tiveram a oportunidade de Um, explorar todas essas. Exatamente, e acho que vale a vertentes. pena pensar sobre isto, não é? E o quanto estamos a limitar as crianças, meninos e meninas, de formas diferentes, quando resolvemos aderir, mesmo que de uma forma inconsciente, a estas Certo. normas de género. É que ainda por cima é ridículo, porque nós estamos inicialmente a limitar os rapazes, digamos assim, e isso mais para a frente vai afetar depois as raparigas e os rapazes à volta, porque nós estamos a castrar, digamos, estes rapazes de acesso à emoção, acesso aos sentimentos e não só acesso, mas processar estes sentimentos e saber lidar com eles, e de repente temos pessoas frustradas e que explodem e que são agressivas. Pronto, e entramos aqui no campo da masculinidade tóxica, né? Sim. Pronto, que é de facto, sim, é um ponto interessante pensar que, ok, as mulheres em geral têm mais desigualdades, mas na infância acho que nunca tinha pensado nisto, desta maneira de que se calhar os rapazes acabam por ter mais limitação. Não quero dizer esta frase que é um bocado polémica, Sim, mas em termos limitação identitários, pelo menos. emocional, pelo menos. Eu diria só mais em termos identitários, porque em muitos outros aspectos, muitos outros meninas aspectos, estão claro. muito mais vulneráveis do que meninos, sem dúvida. Não Sim, há sim, aqui sim. nenhuma questão sobre isso. Eu diria, é só mesmo neste ponto, em termos de divergir um pouco acerca das expectativas em relação ao género e pegando naquilo que é tradicionalmente visto como masculino e feminino, acho que faz sentido pensarmos no quanto isto pesa nos rapazes, que é habitualmente um grupo que nós não assumimos como um grupo vulnerável, como um grupo que possa necessitar aqui, que esteja numa posição de desvantagem. E é claro que nós sabemos, não é? O próprio feminismo interseccional vem propor isto. Nós não precisamos de pensar no privilégio de um grupo como se fosse um grupo homogéneo que tem todo o mesmo nível de privilégio. Não, Nós claro. falamos de mulheres e de homens, mas também, claro que sabemos que se uma mulher que não fala, por exemplo, a língua daquele país ou daquele contexto, não vai estar na mesma posição de privilégio do que uma mulher que fala essa língua. Uma mulher que tenha uma posição socioeconómica, uma posição económica mais vantajosa, claro que não está na mesma posição de Não desvantagem conseguimos de outra isolar mulher. um privilégio Portanto, sozinho, eles exatamente. funcionam como um todo, portanto Sim, vão sempre portanto, influenciar-se. não é aqui dizer de uma forma assim genérica que os meninos estão numa posição de desvantagem maior do que as meninas, Não, claro. mas é que em relação Mas aqui naquele parâmetro. à exploração da identidade e à exploração dentro dos planos, dos múltiplos planos onde podemos identificar questões de género, acho que os meninos sentem muito mais essa castração de uma forma muito mais direta, muito mais normalizada do que as meninas que acabam por crescer com mais capacidades nesse aspecto de autorreflexão, de
conseguirem comunicar com outras pessoas, não é? Porque depois nós olhamos para a idade adulta e era o que estavas a dizer, é aquela surpresa de como é que isto aconteceu realmente, que estranho. Nós chegamos à idade adulta e temos meninos que depois precisam de continuar a depender da mãe ou do pai ou de quem seja, de outra pessoa, ou de serviços pagos, não interessa, para cuidarem da sua casa, para cuidarem de si, para fazerem comida, não é? Porque na verdade isso nunca foi uma coisa que fosse Sim. que entrasse na sua vida como uma competência Imagina o que seria, básica. né? Chegar aos, sei lá, 25 e não saber estrelar um ovo. Sim, né? Às vezes é estrelarmos os nossos próprios olhos. Tipo, é conseguirmos olhar para os nossos sentimentos, conseguirmos olhar para sei lá, conseguimos... A parentalidade e a paternidade, eu acho que são exemplos maravilhosos nisto, porque quando de repente o machão, não é, passa por toda a sua vida ali a sentir que eu sou, não é, venho uma vida inteira a construir esta ideia de masculinidade, e essa ideia de masculinidade é uma ideia que condiz com aquilo que são as normas sociais, condiz com aquilo que são as expectativas da sociedade, mas depois de repente chego à parentalidade e tenho uma criança e metem uma criança nos braços e de repente a norma social muda. E hoje em dia aquilo que se espera de um homem pai é que seja também competente a cuidar, é que seja cuidador. Sim. Mas isso só surge nesse momento. É tipo, é uma vida inteira a dizerem que tu não podes ser fraquito, tu não podes ser vulnerável, tu não podes ser mariquinhas, tu não podes ser meiguinho, tu, parece uma menina a correr, parece uma menina a fazer isto, não sei o quê, agora mexeste de uma maneira... Tipo, passa-se a vida a ouvir estas mensagens e depois de repente põe-lhe uma criança recém-nascida nos braços. E agora cuida. E agora ser competente, de repente. E para muitos homens, esse é o primeiro momento em que têm de cuidar de alguém. É quando, seja onde for que a criança nasce... Pois é que nem deles próprios tiveram de cuidar, não é? Portanto, nem deles próprios tiveram de cuidar. Certo. E de repente, ok, então e agora o que é que eu faço com isto? Nunca brincaram com bonecas, porque isso era uma coisa de menina. Nunca... tinham muito mais atividades de brincadeira no exterior e as meninas muito mais no interior, com brincadeiras a brincar de casinhas, a brincar, porque na rua não vais para a rua porque não é tão seguro, portanto, andar de bicicleta, fazer atividades exteriores, correr, fazer o que for, muito mais os meninos a serem expostos a isso, mas para estarem no exterior não estão no interior da casa, onde habitualmente acontecem as situações de cuidar, onde as pessoas podem também ver onde as crianças podem ver pessoas adultas a cuidar de outras crianças e aprender pelo exemplo e perceber, pois é, que interessante, olha, a minha mãe está a dar de mamar, olha que giro, olha, está a me dar olha, posso-me dar a fralda também, olha, posso brincar com isto. Sim. E não é aquela coisa completamente estranha. Muitos homens, a primeira vez que mudam uma fralda, seja a brincar, seja a falar a sério, é quando têm o filho ou a filha nos braços. Ou então no cu, pois as meninas durante a gravidez estão a brincar com uma boneca. Exatamente. E mudam-lhe a fralda. Pelo menos tiram roupa, passam um exercício muito simples, que é de passar umas calças pelas pernas de uma boneca, de uma Barbie, o que seja. Quantos homens é que fizeram isso antes de terem crianças? De facto. Não é? Se calhar sim. muito poucos. Não é? E depois chega àquela altura, ok, agora tens de ser pai, tens de ser competente, e fazem aqueles bodies a dizer braço esquerdo aqui, braço direito aqui, perna esquerda, perna direita aqui, a tipo dizer esquema assim, de IKEA. Isto é para o pai. Não é? Porque e as pessoas acham piada a estas coisas, mas isto na verdade, eu também acho piada, claro, não é? Se me oferecessem isto eu ia rir, mas na verdade isto é um reflexo do quanto nós vamos sustentando a incompetência da maior parte dos homens ao insistir nestas normas quando cuidamos das nossas crianças e estamos a dividir entre atividades de meninos e de meninas. E tu achas que isso sempre amplifica em casais homossexuais? Ou seja, no sentido que amplifica? De repente tens 2 homens a cuidar da criança, e agora? Depende. Aquela opinião de que 2 homens nunca vão ser como um casal, ou 2 mulheres nunca vão ser, porque a criança precisa de uma figura paternal e a criança precisa de uma figura maternal. Depende. Eu acho que, na verdade, quem leva tareia habitualmente é mais sensível e é mais capaz de se desviar dos calduços e não sei o quê. E a verdade é que ainda estamos num contexto e num momento onde quem é homossexual ou quem tem uma expressão de género um pouco diferente daquilo que é a expectativa foi lidando com comentários, foi lidando com... Não foi uma coisa só de pois, então, mas eu sou homossexual, isso não é um problema, isso não é um assunto, nunca tive de pensar sobre isso. Sim, não, de todo. Disse nunca ninguém nesta vida, né? Antes fosse, era incrível que fosse, de repente alguém dizer tu, como assim? Estou a sofrer homofobia? O que é que se faz? Isso é tão nunca 2020. me aconteceu. Ou a pessoa realmente não pensou ainda sobre isso, ou dificilmente isso acontecerá. E então o que é que eu quero dizer com isto? É que eu acho que na maior parte dos casos há nestes contextos e nestas famílias uma reflexão prévia acerca destas questões. Certo. E portanto provavelmente haverá se calhar já uma predisposição para chegar
a esta fase da parentalidade e conseguir logo, se calhar, tratar destas coisas de uma forma diferente, ou não é? Também há outras... Há pessoas e pessoas, e há pessoas que, sei lá, são homossexuais ou não são homossexuais, seja o que for, mas que se agarram muito, independentemente da sua orientação sexual, independentemente da sua identidade de género, independentemente de serem cis ou trans, mas que têm muito forte, a sua identidade está fortemente marcada por um determinado padrão de masculinidade ou de feminilidade. E isso não é necessariamente mau, sei lá, às vezes é um bocado esta coisa, mas os homens agora não podem ser masculinos, sejam homens cis, sejam homens trans, podem ser o que eles quiserem, não é? Claro. Não há problema nenhum. O problema é esta insistência social, é isto ser uma norma social, porque se eu sou um homem e estou mais perto ali dentro daquilo que é um contínuo de uma identidade mais masculina ou de uma identidade mais feminina ou de uma expressão de género mais masculina ou mais feminina, certo. E eu estou confortável estando mais perto de um dos extremos, salvo seja, não é? Dentro daquilo que é o extremamente masculino, não há problema nenhum. Eu não tenho de mudar isso se eu não quiser mudar, se eu não sentir desconforto. Não, claro. E eu acho que faz todo sentido. Imagina, portanto, os homens, sim, conseguem, obviamente, e devem manter-se masculinos se quiserem. Agora, o que é masculino? Masculino sim, é ele claro. quer usar umas calças e quer usar uma camisa. Isso Claro que pode. Agora, o masculino é o quê? É ser violento e ser meio agressivo, claro. e ser assim, urso. Não, se calhar não Sim. precisa de ser tanto um Sim, urso, acho que não é? não precisamos de agarrar tudo aquilo que é tipicamente visto como nem como tipicamente masculino, nem como tipicamente feminino. Portanto, há coisas que eu acho que devem ser mesmo para deitar para o lixo. Mas o que eu quero dizer com isto é que acho que a criança poderá ter ou não a oportunidade para, com base no exemplo, refletir acerca disso, dependendo do contexto em que esteja, não é? Se estiver com duas pessoas extremamente masculinas, se calhar vai ser mais esse seu referencial, mas depois vai ter milhões de pessoas à sua volta que vão poder ser referências para outras coisas, e à medida que a criança vai formando a sua identidade, vai podendo também olhar para outras pessoas e perceber, olha, realmente isto eu gosto desta ideia de poder ser assim, eu gosto desta ideia de poder fazer aquilo, e ter modelos diversos é uma coisa importante. Sim. Mas até em idades se calhar um bocadinho mais precoces, onde a criança se calhar não aprende tanto pelo exemplo, é muito através das oportunidades de brincar que a criança vai formando a sua identidade, e às vezes nem é tanto a sua identidade, não estamos ainda no nível da identidade, estamos no nível da capacidade mesmo. Há estudos super interessantes de como crianças que são expostas a carrinhos de brincar e que podem desenvolver este movimento, por exemplo, com um bloco que tem rodas, não é? Uma coisinha, Certo. um bloco de madeira que tem rodas, ou o que seja, ou de metal, seja o que for, um carrinho, não é? E pode fazer este movimento, o quanto isto vai desenvolver certas competências, certas habilidades, ou por exemplo empilhar coisas, não é? Fazer Certo. legos, fazer construções, que são vistas como brincadeiras tipicamente masculinas, e que se não há naquela casa nenhum objeto, nenhuma coisa com que a criança possa brincar e que possa fazer este tipo de movimentos de construção ou o que seja, porque é uma menina e portanto não vamos dar brinquedos de menino, há de facto competências que não vão estar ali. Certo. Claro que podemos dizer, mas a criança depois vai para a creche, depois tem lá todos os brinquedos, eventualmente sim. poderá ter, Sim. poderá Mas não se calhar ter. também já está condicionada até para algum tipo de Sim, brinquedo. sim. Pronto, e depois vai mais depressa para aquele. Sim, Mas eu sinto que isso é até um ponto importante, e é interessante porque nós temos visto um decréscimo na motricidade fina nas crianças em geral. Eu trabalho, pronto, já disse isto noutros episódios, mas vou repetir aqui. Trabalho com crianças, com a Ciência Viva, pronto, e eu dou aulas nas escolas de Lisboa e Setúbal, portanto, acabo por ter 10 mil alunos, é uma grande amostra. E nós temos sentido, de há uns anos para cá, que os miúdos neste momento não são incapazes, principalmente desde a pandemia, são incapazes de cortar um triângulo ou de cortar um círculo. Pois, não conseguem. Porquê que será? Porque não é? estão Porquê habituados que será? a toques, exato. Mas damos-lhe um tablet para a mão e eles imediatamente sabem que fazer tudo. o X é para fechar uma janela, uma setinha é para andar para a frente ou para trás, imediatamente sabem isto. Mas depois, nós havia uma atividade que eles tinham que cortar um triângulo e um círculo, e nós desistimos. Agora cortamos nós um triângulo e um círculo antes para chegar lá e dar, porque senão nós pedíamos para cortar um triângulo e saía Pois, isso uma é super coisa interessante. amorfa. Eu acho que não é necessariamente mau haver esse domínio de novas tecnologias ou tecnologias digitais, mas eu acho que é realmente importante que tenhamos consciência de que há competências que se não forem desenvolvidas que não vão cair do céu, não é? Que, não, Exato. que precisam mesmo de ser, E o ser mexer desenvolvidas. das mãos é uma coisa muito complexa. É Sim. preciso muita sinapse, é preciso muito treino, é preciso repetição para isto se É preciso falhar formar. muitas vezes, sim. Sim, e o que é interessante nisto tudo não é tanto se uma determinada criança tem, por exemplo, se eu tenho 2 filhas, um exemplo assim muito concreto, não é
não é um problema o facto da minha filha mais nova agora de repente querer pintar-se e adora cor-de-rosa e gosta de brilhantes e quer tudo o que é brilhantes, e a minha filha mais velha nunca quis nada disso, nunca gostou de nada disto. Elas estão na mesma casa, expostas aos mesmos brinquedos, mas uma quer mais isto. Ou seja, o objetivo não é doutrinar a minha filha mais nova para que ela deixe de gostar de brilhantes e de brinquedos, assim como purpurinas e não sei o quê, e de unicórnios e de coisas assim, de vestidinhos com folhos e de vestir-se de princesa. Portanto, não pode ser, porque ela é uma menina e portanto ela tem de ser exposta também às outras coisas e tem de fazer outras coisas e não pode gostar disso. Não é por aí, não é? Exato, a questão é expor a tudo. É expor de igual forma. A tudo aquilo que não possa condicionar. ser. E ela pode gostar disso, não há problema nenhum, mas se calhar é importante que ela também saiba andar de bicicleta. E se calhar é importante que ela pelo menos experimente andar de bicicleta. Ou que vá explorando outras coisas para perceber que se calhar pode gostar de outras coisas também, mas também se gosta muito daquilo, então vamos embora. Vamos arranjar então um kit de pintura. Ela tem um kit de pintura para se pintar e para pintar as unhas e para pintar os lábios e tudo. Não há problema nenhum nisso, tal como não há problema nenhum na minha filha mais velha não querer nunca pintar nada e agora quis rapar o cabelo e quis, não é? E isso também não significa que ela seja um menino ou que queira ser um menino. E significa só que ela pode ser quem é e pode fazer o que ela quiser e está tudo bem. Portanto é um bocado pensarmos nisto, não no sentido de ok, agora deixamos de condicionar para um lado, agora vamos condicionar para o outro, não é? Já não, agora as meninas já não podem ser meninas, agora as meninas têm de ser mais aquilo que consideraríamos meninos e fazer atividades de meninos. Não é por aí, é só de percebermos que não temos de ser nós a definir demasiado o rumo daquilo que é as oportunidades de crescimento e desenvolvimento e de formação de identidade das nossas crianças. Portanto, é mesmo isso, é informar o que é que há, o que é que existe, toma todas as informações, tens todas as cartas na mesa, agora segue o teu caminho, forma a criança própria a sua identidade. Eu acho que isso é muito interessante. Uma coisa que eu queria perguntar-te era como é que tu abordas o assunto de género com uma criança. Imagina, a criança chegou ao pé de ti, se calhar não um filho, mas uma criança aleatória, imaginemos no supermercado, não sei, e de repente diz, mas isso é uma coisa de menino. Como é que explicamos, como é que desconstruímos o conceito género? Isso é um desafio interessante e eu faço algumas vezes porque, sei lá, tenho alguns elementos visíveis que fazem com que algumas crianças achem estranho eu ser um menino, tu és um menino e estás com cabelo comprido, por exemplo, às vezes só o cabelo comprido, ou és um menino e tens as unhas pintadas. Pois eu levo muito com unhas pintadas nas aulas. Portanto, porque é que tu tens as unhas pintadas? Mas isso leva pessoas adultas também e é interessante esse diálogo, mas com crianças realmente é diferente. Com pessoas adultas é um bocadinho mais intenso. É um sim. Depende da abertura, às vezes é interessante. Sei lá, uma vez estava na praia e tinha o cabelo apanhado com um elástico cor-de-rosa e houve uma criança que achou, mas esse elástico é de quem? O elástico é meu, mas não pode ser teu. Porquê que não pode ser meu? São péssimos, eles têm zero filtros, eles só dizem não pode. Não faz sentido. É muito giro falar com as crianças sobre isto, porque as crianças podem ter o estereótipo lá, mas é um estereótipo que não tem fundamento e muitas vezes também não tem moralidade. E que é uma coisa muito boa. E é muito fácil de partir aquele estereótipo. Há aquela base que vem de algum lado, não é? Vem de algum lado, seja da escola, seja dos comentários que vão ouvindo, seja da família, de que cor-de-rosa é para meninas, por exemplo. Certo. Mas depois tu desconstróis isso e dizes assim, então, mas este elástico é meu, eu comprei este elástico, é meu, é cor-de-rosa, e a criança ficou assim a olhar para mim. Então, mas como é que... Sim, então, mas ele é cor-de-rosa, mas ele é meu, é de um menino. Achas que um menino não pode vestir cor-de-rosa? Pode, mas é um bocadinho esquisito. Porquê que é esquisito? Mas se eu gosto, porquê que não é de... Achas que se eu gosto de cor-de-rosa se eu gosto de cor-de-rosa não posso usar cor-de-rosa aqui num elástico? Sim, se calhar podes. Pronto, está arrumado, está resolvido. Sim. Na maior parte das vezes a resolução acaba por ser super simples. É só isto, não é? Então, mas tens porquê que tens o cabelo comprido? Assim parece uma menina. Porquê é que eu pareço uma menina com o cabelo comprido? Olha, então... Sei lá, às vezes dou exemplos assim, meio, sei lá, às vezes a minha filha está ao meu lado, a minha filha está aqui e tem o cabelo comprido. Às vezes a própria criança tem o cabelo comprido. Eu digo, mas também tens o cabelo comprido. Ah, pois é, realmente. Não tinha pensado nisso. Está tão internalizado. Ou também estás a brincar com não sei o quê, acho que isso não faz de ti uma menina, ou sei lá, recorrer às vezes a exemplos muito simples faz com que a criança perceba que aquele argumento é realmente frágil e às vezes é só um encolher de ombros e diz, está bem, então mas se eu gosto, achas que eu não posso usar? Sim, e pronto, e está resolvido. Sim, está resolvido. E não acredito que isso vá desconstruir tudo naquela criança, porque sei lá, uma criança que eu encontrei na rua durante 15 segundos e que houve esta interação,
mas vai abrindo, não é? Vai criando sim. Pequeninos espaços de abertura, É representação, não é? onde No pelo fundo. menos eu acho realmente estranho que houve um dia que naquele sítio houve um senhor que tinha barba e tinha o cabelo comprido. Eu lembro-me que Exato. Portanto, é isto possível. aconteceu. Portanto, isto, se calhar as coisas não têm de ser assim tão Basta pôr na cabeça da criança lineares. que existe. É possível. Exatamente. Não é um bicho de 7 cabeças. Sim. É uma pessoa capaz, Sim. que funciona, normal. Portanto, É. está tudo bem. E às vezes há um bocadinho de receio de haver aqui uma certa doutrina que está a ser passada às crianças, e não é mesmo sobre isso, não é? Não é sobre doutrina, é precisamente o contrário, é combater a doutrina de género que tem sido Certo. implementada de uma forma muito eficaz e continua a ser implementada porque é funcional. Portanto, é isso é que nós queremos combater, Uhum. que vai funcionar com a maior parte das pessoas. Se calhar a maior parte das pessoas não vão sentir nenhum desconforto e vão sentir-se confortáveis em assumir o seu papel porque ele está em conformidade com aquilo que são as normas sociais, e a sua identidade também vai estar em conformidade, mas algumas pessoas, e diria eu cada vez mais, não vão sentir que estão em conformidade e vão sentir que para serem quem são, para serem quem realmente são, precisam de pisar nas tais linhas Sim. invisíveis que definem aquilo que é masculino e aquilo que é feminino simbolicamente. Ainda bem que vamos desconstruindo isso. Yeah. Acho que estamos a caminhar num bom sentido. Sim, acho que sim também. Outra coisa que eu te queria perguntar. Tu tiveste um passado muito ligado à saúde, Uhum. principalmente ao parto. Sim. E eu queria que me falasse um bocadinho de como é que é lidar com o parto, com grávidas. Depois até gostava de abordar aqui um bocadinho a intimidade do casal. Uhum. Esse é um assunto que tu falas de vez em quando e eu acho que era interessante trazer para aqui. A intimidade pós-parto, Uhum. como é que é toda a dinâmica? Sim. Olha, eu a minha vida profissional começou realmente como enfermeiro, e trabalhei inicialmente num centro de saúde. Comecei a apaixonar nessa altura pela saúde materna, que foi uma coisa que eu detestei no curso, odiei. Sério? Saúde materna, detestei. Olhaste, pensaste, que horror, nem pensar. Não, e de foi repente horrível. experimentaste e tipo, E o pera. estágio de saúde materna, não, fizemos prática clínica, não é? Portanto, fizemos estágio durante o curso e foi horrível. Quer dizer, foi horrível, não foi horrível, sei lá, a relação com a orientadora de estágio até foi boa, portanto não foi horrível no sentido de ser violento, mas foi um sentir que isto é uma enfermagem, é uma coisa que não, é uma prática profissional que não tem jeito nenhum, que não faz sentido, estamos para aqui. E acho que realmente havia ali, claro, era um percurso que eu estava a fazer e havia ali uma certa falta de ferramentas e de maturidade para entender algumas coisas e de como é que eu me poderia colocar numa situação de cuidado, e realmente foi muito estranho, e foi muito desconfortável. Quando cheguei ao centro de saúde e comecei a trabalhar como enfermeiro, nesse contexto de saúde comunitária em que nós estávamos a acompanhar a gravidez de uma pessoa, de uma família, em contexto de consulta, comecei a apaixonar-me completamente por isso e pelas competências que eu poderia ter enquanto enfermeiro e eventualmente como enfermeiro especialista no futuro, e pensei, realmente é isto que eu quero fazer. No futuro vou ser enfermeiro especialista e vou trabalhar com gravidez e com parto e vou acompanhar a gravidez destas pessoas e vou trabalhar com estas pessoas para não sei o quê, para não sei o que mais. E surgiu uma oportunidade para ir trabalhar para um hospital, para um serviço de saúde materna, e fui. E acho que foi aí que tudo começou a acabar, na verdade, também. Foi assim num período curto o meu deslumbramento, porque aí os meus olhos começaram-se a abrir para situações de violência, para situações de desrespeito, para situações de abuso, às vezes muito camufladas com muitas flores à volta, com boas condições em termos hoteleiros, com camas bonitas, com quartos bonitos. Portanto, instalações boas, mas depois o com cuidado em instalações si. boas e com narrativas bonitas, com diálogos aparentemente respeitosos, mas quando colocamos as lentes certas começamos a conseguir perceber que há ali uma camada muito forte de desrespeito, e de abuso e de violência obstétrica, se quisermos falar num plano mais estrutural. E então acho que isso começou a abrir também os meus olhos para... E foi aí que comecei depois também a trabalhar como investigador e comecei o meu percurso no mestrado e depois no doutoramento em Sociologia, onde também, através disso, consegui então colocar as tais lentes de género e que me ajudaram também a ler estas situações do ponto de vista do privilégio e da desvantagem e do ponto de vista da violência estrutural, mas situações que aparentemente não eram desconfortáveis para ninguém, não eram desconfortáveis para as mulheres que iam, para as famílias, para os profissionais, estava toda a gente bastante confortável com aquilo, mas quando nós víamos... estava tudo bem, mas de repente era... se calhar é estranho, se calhar é estranho esta ideia de que o bebê já não está aí a fazer nada, portanto agora eu estou lá à terça-feira, portanto vá lá ter comigo à terça-feira, vamos começar a induzir de manhã, porque também isso nunca mais se despacha, o colo ainda está muito verde, portanto...
todas estas mensagens, não é, que Isso iam é está a ser um passando. estorvo, sabe? É, Saia da minha e mesa. depois, isto tudo também a ser validado tanto por profissionais de saúde como pelas próprias famílias. Depois já estás muito cansado, eu já estou muito cansada, portanto vamos lá a isto, e já se calhar a minha médica vai estar lá na terça-feira, mais vale, porque também se já não está lá a fazer nada, escuso estar à espera que o parto comece espontaneamente. Portanto há um desacreditar sucessivo daquilo que são as capacidades óbvias e normais do corpo da mulher, e um depositar total uma desresponsabilização e um depositar total da confiança num profissional ou numa profissional de saúde, que faz com que na verdade haja um certo desligar daquilo que é o nascimento e o parto enquanto processo físico que acontece no corpo. Certo. E acho que nesse aspecto começou aí o meu interesse quando comecei a olhar para estas coisas que eram bonitas aos olhos de toda a gente, mas se calhar se olhássemos desde o ponto de vista não era assim tão bonito. Comecei a olhar para estas coisas como algo que merecia se calhar ser estudado e ser analisado, também com base nestas tais lentes de género que nos permitem olhar para isto e pensar, tá bem, mas até que ponto é que nós não estamos a passar mensagens de que o corpo da mulher é incapaz, é potencialmente perigoso para aquela criança que vai nascer, é falível, está sempre em risco de que alguma coisa corra muitíssimo mal, é muitíssimo falível, não funciona bem o corpo da mulher, precisa sempre de qualquer coisa, precisa sempre de ajuda, é preciso muito controle, muita coisa à volta do corpo da mulher para que aquele corpo seja funcional, porque na verdade é um corpo que não é funcional. Pois, eu não estou dentro do meio, né? Porque eu acredito que existam de facto situações onde Claro é que necessária sim. ajuda. Sim, claro. Mas é comum, é uma coisa comum dizer que vai precisar disso e isso vai correr mal, isto. Mas não vamos pensar nesta ideia de que isso vai correr mal, mas a partir do momento em que, sei lá, a gravidez, o parto é um processo potencialmente fisiológico e que poderá ter algumas intercorrências, portanto é um processo, podia ser encarado como um processo, não gosto desta palavra, mas um processo natural que poderá e muitas vezes precisa de uma intervenção. Certo. Porque há um problema qualquer, mas habitualmente ele é considerado de outra forma, que é, ele é um processo, é um problema, é um processo que precisa sempre de intervenção e eventualmente em algumas situações poderá acontecer de forma natural. Ok. Portanto, nós estamos a só partir do inverter princípio aqui que há um bocadinho. problema, Exato. não é? E não o contrário, e não criar as condições para que se houver um problema possamos atuar, é o contrário, é vamos assumir que vai correr mal, Sim, eventualmente, talvez, Com quem sorte. sabe, e se a pessoa se calhar lutar muito, então consegue que seja um processo natural. Portanto, é um Até coloca um bocado É um de bocado pressão, por não aí. é? Na Claro que mulher sim. que vai Claro que ter sim. o parto. Claro que sim. Que é, Claro que sim. Olha, se tu fores competente, se tu fizeres Sim. bem, corre bem. Senão a culpa é toda tua. Sim. Ah pá, que horror. Há aqui o parto e a gravidez aqui do ponto de vista do género são territórios espetaculares para nós explorarmos, porque basta uma pessoa passar às vezes assim, se toda a gente pudesse passar assim um dia inteiro numa sala de partos e tirar notas daquilo que se vai ouvindo, e esta ideia de, sei lá, a ideia do ponto do marido, mesmo que não seja uma ideia real e concreta, mas só o facto de se fazerem piadas sobre isso, ou seja, no final é possível, doutor, é possível dar um pontinho extra que é para ficar mais apertadinha, e de fazer-se uma piadinha sobre isto, e de se calhar o médico ou a médica dizer Socorro. rir-se assim um bocadinho, não é? E está ali uma mulher de perna aberta. Isso é não algo dito. numa que das horror. posições, sim, numa das posições mais vulneráveis que pode estar, e a ouvir esta Epá. piada, e a ouvir um profissional ou uma profissional de saúde A que validar. supostamente até confia e que se calhar não diz que isso é um disparate e não diz que se você continua com essas coisas vá, mas Sai. eu não sei para onde. Exato. Não, e que se ri. Isto foi uma situação, por exemplo, que eu, enquanto estudante, assisti, não é? Esta graçola a ser feita e a profissional a dizer que queria que ficasse mais apertadinho, não é? Deixa estar, a gente vai aqui dar um jeitinho, vou ver o que é que posso fazer. Que não se pode fazer nada, portanto é uma mucosa em princípio, Socorro. já para desconstruir Isso é aqui esta ideia. profissional, portanto era uma mulher a falar do Sim, corpo claro, de uma isto mulher. não tem nada a ver com os genitais, né? Sim. É aqui nem- mesmo, nem o é uma coisa tão feminismo, nem o internalizada. machismo não tem nada a ver com os genitais. Portanto, sim, é um campo gigante para nós analisarmos e só não é visto como um campo tão gigante para nós analisarmos estas questões de género, porque se muitas destas questões estão normalizadas no nosso dia-a-dia, no parto estão ainda mais normalizadas. Portanto, nós fomos normalizando ao longo do tempo que é normal que a mulher seja considerada incompetente. É normal que se façam estas piadinhas quando uma pessoa está de perna aberta e se acha que isso é uma posição que não deixa ninguém vulnerável e desconfortável. É normal que se faça um toque vaginal ou retal sem consentimento e sem perguntar à pessoa:
olha, eu agora vou só aqui colocar os meus dedos no seu ânus, está bem? Vou só aqui, se calhar Não vai há sentir aviso aqui prévio? Não, é tipo, estou aqui a costurar, vamos lá pôr aqui os dedos no ânus e tal, já está feito e tal e coisa, e vamos embora, adeus, tchau. Portanto, é esta invasão Isso é naturalizada do mega corpo, invasivo, sim. do corpo da pessoa que está a parir ou que já pariu, e que se normalizou a tal ponto que é até chocante quando alguém questiona. Então, mas o que é que eu hei de fazer? Então, mas o que é que quer que eu faça? Então, mas como é que eu posso fazer? Então, mas isto são as normas. Então, mas chegar a um hospital e a pessoa à partida não tem um problema de saúde, não tem uma doença, não é? Mesmo que tivesse, era importante pedir consentimento, isso está na lei, mas não tendo inclusivamente um problema de saúde, e de chegar e de... Eu vou agora chegar aqui, vou pôr um soro, vou pôr um medicamento qualquer a correr, Certo. nem te vou dizer o que é. Isto só é possível, na verdade, porque há normas de género mais amplas que Claro, nos claro. fazem acreditar que a mulher é incapaz e que a mulher está numa posição de desvantagem e não precisamos de considerar aquilo que é a sua vontade e aquilo que é o seu corpo. Sim. Portanto, acho que é um campo super, super, super rico para estudar em termos de, Sim, dos Porque eu não estudos de sei, género. pronto, não tenho informação sobre isto, obviamente, mas é uma questão interessante que é, será alguma intervenção feita em homem onde não seja feita a pergunta? Vamos colocar um dedo no ânus, podemos? Eu acho que isto é algo que está presente em muitas situações e em muitos contextos de saúde. A questão do consentimento, por exemplo, é Certo. uma questão muito, muito séria, muito grave em muitos outros contextos. A principal questão aqui é que estamos a falar de um grupo heterogéneo, sim, mas um grupo que já está à partida numa posição de vulnerabilidade ou de menor privilégio, pelo menos, e que no parto está, de facto, numa posição de vulnerabilidade. Portanto, está com menor capacidade de decidir numa situação que à partida não teria de ser patológica. Portanto, não estamos a falar de a pessoa está desmaiada, nós não vamos pedir consentimento, vamos precisar de fazer as coisas. Sim, a pessoa está ali. A pessoa está com uma paragem cardíaca, não vamos dizer, olha, não se importa, eu vou só aqui fazer aqui um bocadinho de massagem cardíaca, eu vou só aqui tirar. Não, a pessoa vai e atua, Precisa não da é? sua assinatura. Exato, não é disso que se trata. Trata-se de nos lembrarmos, e isto é uma viagem tão difícil de fazer porque isto está tão normalizado, nos lembrarmos que nós não estamos a falar de uma emergência. Certo. Em algumas situações poderemos estar. Na maior parte dos casos não estaremos. Portanto, na maior parte dos casos não se justifica a urgência e o desrespeito pelo consentimento, Certo. porque não é isso que está em causa. Ou a ridicularização de um plano de parto ou de uma vontade expressa de que eu gostava que o meu companheiro ou a minha companheira estivessem aqui comigo sempre, ou eu gostava de, sei lá, não ter o soro aqui, ter o soro aqui, porque eu aqui, esta minha mão, tenho não sei o quê. Certo. E tudo isto é visto como uma frescura, como um mimimi, como uma coisa que não tem interesse nenhum, porque se normalizou durante muitos anos que a vontade da profissional ou do profissional de saúde devem ser soberanos e não devem ser questionados e não devem Sim. ser... É a minha sala, sou eu que mando agora. Sim. Portanto, vale a pena pensar sobre isto, como dizia o Sim, outro, porque são de facto, há aqui muitas camadas também destas questões de género que entram aqui no parto, e acho que é nesse momento que, para quem não estava ainda numa situação completamente de desempoderamento e de sentir que não tinha sentido ainda, por exemplo, os efeitos de género enquanto mulher, é no parto, é às vezes no parto que o sente pela primeira vez, ou pelo menos pela primeira vez de uma forma tão grosseira e tão visível, sim. não é? De sentir que eu não tenho poder, eu aqui tenho de acatar. Acho que é no Ok, parto percebo. que Sim. sente Tiramos isso o a primeira poder vez. à Sim. mulher, não é? O poder de Sim, escolha, o poder sim. de qualquer coisa, no fundo. Sim. Bem, olha, nós estamos a ficar sem tempo. Portanto, tenho uma última pergunta. Sim. Para todos os convidados, eu estou a perguntar se pudessem falar com o eu deles com 5 anos, o que é que diriam? Mas acho que neste caso faz mais sentido fazer o exercício de, se pudesses falar para todos os pais, imagina que esta frase ecoava em todos os ouvidos de pais do mundo, o que é que dirias? Bem, eu para o meu eu de 5 anos eu diria que é ok seres quem és e seres como és, e gostava muito que o meu eu de 5 anos tivesse ouvido isso, e acho que gostava muito que todos os eus, todas as pessoas de 5 anos e mesmo na idade adulta que pudessem também não tanto ouvir isto, porque acho que na idade adulta não terá o mesmo efeito, mas que no caso da maior parte dos homens é importante, ou seria importante dizer-lhes que é ok abrirem-se à vulnerabilidade, abrirem-se à sensibilidade, à vulnerabilidade, mesmo que isso sejam territórios estranhos, mesmo que isso seja feito com assim, tipo aos tropeções, de uma forma desajeitada, Certo. mas que... E vai ser no início. E vai ser, de certeza, mas que é importante abrirem-se à vulnerabilidade, o que não significa deixarem de ser quem são, significa precisamente poderem ser quem são também nesses espaços de vulnerabilidade, porque
porque eles são preciosos e são importantes, reconhecermos esses espaços Certo. de vulnerabilidade e conseguirmos estar neles com um relativo conforto. Portanto é isso, e acho que no caso da gravidez e do parto e do pós-parto, e isso é uma coisa que eu também falo no curso de preparação para pais que estou agora a desenvolver, é isto, é abrir-nos a essa vulnerabilidade, sentirmos que não sabemos certas coisas, que não somos se calhar tão bons como achávamos em certas coisas, que não temos de ser capazes de logo dar resposta a tudo, e isso choca muito com muitas ideias feitas de masculinidade ou do que é ser homem, Certo. e acho que é importante resolvermos isso para depois Não há podermos espaço para crescer. aprender, é tipo, temos Sim. que saber Sim, imediatamente, sim, inato. Sim, porque senão vai ser uma frustração muito grande e acho que é importante abrir-nos a essa possibilidade de sermos Boa. vulneráveis e de não podermos, de podermos estar desconfortáveis também nisso. Olha, muito obrigado por ter Obrigado, estado cá. obrigado também. Agora ali para casa, se estiverem a ouvir no YouTube, no Spotify, sigam as minhas redes, sigam-me também no Instagram, no Facebook, no Twitter, para ver um bocadinho mais dos meus restantes trabalhos. Vai estar a sair ao longo deste ano um novo álbum, André Duarte Music em todo lado, e sigam também o Mário, se quiseres deixar aqui o teu handle Obrigado. para a tua página, Sim. para outros trabalhos, Podem projetos. seguir no Instagram, sim, no Facebook também. Podem procurar por Mário Santos ou Mário JDS Santos e vão encontrar a minha página. Podem me seguir Boa, por vai lá. estar também na Obrigado. descrição. Digam-me aí nos comentários o que é que acharam de algumas coisas que nós tivemos aqui a falar, opiniões, tudo. Vamos discutir um bocadinho também nos Sim. comentários. A ideia é a caixa de comentários tornar-se uma conversa paralela e Com jeitinho, por favor. com jeitinho, exatamente. Mantenham-se bem, mantenham-se geniais e até ao próximo episódio. Beijinhos.